E vem conferir a crítica da segunda temporada de Invencível. E em 2021 lançava uma série que iria fazer muito sucesso chamada Invencível, que já tinha uns quadrinhos que faziam muito sucesso. Depois disso, essa série ganhou um especial em 2023 chamado Invencível, Atomic Eve, que era focado na personagem da Eve. E agora, em 2024, finalmente chegou a segunda temporada da série. E a segunda temporada foi excelente. Assim como a primeira temporada foi excelente, essa segunda também foi. Eu ainda prefiro a primeira, mas a segunda continua mostrando o melhor que esse conteúdo de super-herói pode trazer e mostrando muito pra gente como público, que hoje em dia tem um desgaste natural sobre ter material de super-herói, porque saem muitos filmes anualmente, séries também sobre super-herói. Que é bom existir séries como Invencível, como The Boys, que mostram que o gênero está gasto, mas ele ainda pode respirar, ele ainda pode existir se tiver produtos que querem contar histórias dentro desse gênero de uma forma diferente. Invencível continua não sendo uma série perfeita, tanto que foi o que eu falei, já tinha críticas da primeira temporada e eu acho a segunda pior que a primeira, mas ele ainda tem algumas coisas melhores, começando pela animação. A primeira temporada, apesar de ser excelente, eu tenho um problema com alguns momentos do estilo de animação, dos traços e como ele é feito. Tem ótimas sequências de ação, tem ótimos momentos envolvendo os personagens, mas a animação às vezes me afetava muito na parte emocional. E na segunda temporada você vê que teve um salto técnico gigantesco. Eles mantêm o design, mantêm os traços, mas eu consigo ver muito mais emoção na cara dos personagens. Eu consigo ver muito mais emoções nas atitudes deles. E isso é muito interessante, dá mais camadas para a obra. Sem contar que essa temporada, ela veio numa temporada pós-trauma. Então era inevitável discutir a função do super-herói dentro da sociedade e discutir também como aquilo afeta no evento pós-traumático para os super-heróis. Porque o mundo está abalado, é normal. Para o mundo, semanalmente, algum alienígena ou algum grande vilão, algum grande assassino pode querer destruir a vida deles. Mas para o super-herói estar embalado, é a frase que o Watchman usa muito, que é quem vigia os vigilantes, que seria quem controla eles. E isso pode ser uma discussão trazida aqui também. Quem vigia os vigilantes em relação a quando eles mesmos se perdem, quando eles se viram vilões. E ao mesmo tempo, entra naquele questionamento de eles também são humanos, ou pelo menos metade humanos. Eles também sofrem psicologicamente. Essa discussão era interessante colocar aqui. Eles colocaram e a emoção nos traços de cada personagem era necessária. E por isso que eu começo elogiando a animação, porque ela melhorou muito. Sem contar que algumas das melhores sequências de ação estão na segunda temporada. Você pode discutir a consequência da primeira temporada é muito maior. Cada episódio tinha uma virada, cada episódio tinha um momento chocante que deixava você de boca aberta, do primeiro ao último episódio. Aqui tem menos isso, mas quando você pensa em fluidez, em coreografia de luta, você vê que aqui é bem interessante. E como eu falei já da parte do evento pós-traumático, eu vou discutir aqui também, porque a parte narrativa dessa segunda temporada é discutir muito mais isso, até que ponto os heróis podem ir psicologicamente, como eles afetados psicologicamente podem afetar no seu dia a dia, tanto escolar como no seu dia a dia como super-herói. São discussões super interessantes que são colocadas aqui, algumas são abordadas e desenvolvidas de uma forma muito interessante, mas outras não são bem desenvolvidas como poderia ser. E aí entra outro problema que a primeira temporada tem, e que aqui volta com força, que seria muitos arcos para não conseguir desenvolver no tempo de cada episódio. São 7 episódios, não é pouco episódio, é bastante episódio na verdade, é um número razoável, é o que uma série normalmente tem hoje. Então você tem bastante tempo para desenvolver suas narrativas, desenvolver suas histórias e seus personagens. Eu acho que você consegue ver um traço bem grande de amadurecimento de personagem. Você consegue ver que na escrita, a narrativa também tem uma evolução que é interessante. Mas quando você pensa em relação a como eles trabalham como um todo, os núcleos, aí vira um problema. São muitos núcleos, muitos personagens e muitos acabam sendo tão desenvolvidos assim. Eles podem usar uma desculpa que na terceira temporada eles vão explorar mais isso. Essa segunda ela é um arco de transição porque vai ser a terceira temporada. E isso não tá errado, eu também sinto muito que vai ter isso aqui que vai acontecer. Um segundo arco de introdução, de transição, para uma terceira ter elementos mais fortes. Mas quando você pensa como um todo, existem personagens secundários que são muito jogados de lado aqui. A Amber
Super é um exemplo, até a Eve é um exemplo, e os guerreiros, a Liga do Globo lá, ela também poderia ser mais trabalhada. Aqui, tudo é trabalhado, mas o foco é no Mark, como ele sofreu aquelas consequências nos Voltron, como eles vão vir pra Terra agora, ou como eles querem dominar tudo. Então, muitos arcos, muitos núcleos secundários acabam sendo jogados um pouco de lado, sejam mal desenvolvidos, mal trabalhados em certos pontos. Foi o que eu falei, o ponto principal da temporada, eles desenvolvem muito bem e tem uma alma e um espírito ali, que é o Mark e todo o evento pós-traumático dele com a sua família. Como o arco da Debbie é fortíssimo, mas ele é muito bem construído, muito bem trabalhado e muito bem desenvolvido. Mas nem todos os arcos são assim, porque eles não conseguem desenvolver todos os núcleos muito bem assim. Tem alguns assuntos que eles jogam em tela, ele é importante ser desenvolvido e é jogado de lado, como um conceito de multiverso que aparece no primeiro episódio. Não vou entrar muito em detalhes porque realmente vai se trabalhar na terceira temporada, também porque seria spoiler e além daqui, mas acho que como é trabalhar esse arco, poderia ser mais presente na temporada, algo que eu acabei sentindo falta. E foi o que eu falei, na primeira temporada já tinha esse problema grave, que era ter muitos núcleos e em todos ser tão bem desenvolvidos. Aqui acontece isso. E aqui não tem o fator das viradas o tempo inteiro, porque a primeira temporada ele te prendia muito nisso. Aqui não tem. Mas no fim, Invencível continua tendo uma trilha sonora boa, não acho ela incrível, mas ela é boa, funcional pra série. Você também tem um arco de desenvolvimento do Mark, que é incrível, fantástico, a evolução do personagem, para virar realmente um super-herói com a carga dramática que ele tem que ter nas costas. Gosto muito de como trabalha toda a parte do Omni-Man e o planeta dele, que era importante, foca mais no espaço, que é legal, mas eu ainda acho que tem problemas envolvendo narrativa. As narrativas, apesar de estarem um pouco mais maduras, não são tão mais bem desenvolvidas assim. Um exemplo perfeito é o arco do Rex, um personagem que é odiado na primeira temporada, apesar de ser um alívio cômico. Aqui ele tem mais espaço, mas mesmo assim ele não tem espaço suficiente. Então ele que é para mostrar um amadurecimento de um cara bobo, um cara ignorante, para alguém que é mais consciente, ele se perde um pouco nisso também, porque esses arcos secundários não conseguem ter tempo de tela suficiente para desenvolver, e isso me incomoda um pouco. No fim, Invencível é isso. É uma série boa, mostra a qualidade de série de super-herói, com uma boa animação, boa trilha sonora, boas sequências de ação, um amadurecimento na sua narrativa com um bom protagonista, mostra um potencial futuro gigantesco, mas ela ainda tem muitos problemas para resolver e melhorar, principalmente quando envolve narrativa, personagens secundários, núcleos secundários e desenvolvimento a partir dali. Eu acho que dois personagens que, por exemplo, não foram bem utilizados aqui foi o Rex e também foi a Eve. A Eve era alguém que era fundamental ter uma participação maior, ainda mais depois do especial dela, e ela foi jogada de lado nessa temporada. Então, é boa, eu vejo uma margem de crescimento muito grande para próximas temporadas, mas eu ainda vejo que tem muita coisa para melhorar. Concluindo, foi o que eu falei, eu fico muito feliz de existir séries como Invencível, que mostra que o gênero super-herói ainda vive e ainda tem muita história pra contar. A série não é perfeita, eu acho a segunda temporada pior que a primeira, mas é inegável que a animação melhorou bastante, a qualidade técnica, e também é inegável também que, em questão do marketing, em questão de fazer assuntos mais maduros pra série, eu acho que eles conseguiram trazer bem. Ainda acho que os núcleos secundários, os arcos secundários e os personagens secundários poderiam ser melhor trabalhados e melhor desenvolvidos, mas isso não tira o mérito de ser uma das grandes séries que lançaram nesse ano até agora, e uma das grandes séries de super-heróis que lançou nos últimos anos. E por isso que eu fecho a segunda temporada de Invencível com uma nota 8 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha da série Invencível? Você gostou da segunda temporada ou preferiu a primeira? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.